Então, bem-vindo a todos. Estamos aqui no novo episódio do nosso Vapcast, vale a pena. E hoje temos a presença linda da nossa Luana. Como vocês podem ver, está em doce espera. Não sei se fala assim, mas Maria, né? Que vai chegar daqui a pouco. Luana. Queremos falar com ela de um assunto onde ela é especialista, mesmo se ela vem de um mundo, agora a Duda vai... Da economia, né? Da economia, master, bam, todos esses assuntos. Mas a gente quer falar com você dessa sua paixão também, de Tolkien, tudo aquilo que você estudou e se apaixonou, né? Então, vamos começar. Vou deixar a palavra para a Duda, que também hoje aparece pela primeira vez dentro desse... Geralmente está no backstage, porque o currículo é longo, pode resumir. Pois é. Bom. Esse é o resumo. É grande, mas vamos lá. Bom, então a Luana, ela possui graduação em economia pela UFRJ, mestrado e doutorado, né? Ela tem especialização em economia cultural na indústria do audiovisual em Brasília, em 2014. Em 2017, tornou-se superintendente de análise de mercado. Em 2022, adquiriu o título de MMP, Master of Public Policy, na Columbia University, em Nova York. Caminhando um pouco no tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é Tolkien, né? Que a gente... Bom, eu sou apaixonado pelo Senhor dos Anéis. Comecei pelo Senhor dos Anéis por conta dos filmes. Depois fui ler o livro. Fiquei decepcionado porque, né, encurtou, né? Então, meu caminho foi assim. Encontrei o filme, fui atrás dos livros, né? Depois comprei o Hobbit, depois... Esses são todos os meus livros. Fui lendo um pouco um a um. O Silmarillion, que para mim é o mais difícil também, por também não ter sido pensado como livro, né? Ele foi preparado pelo filho posteriormente, com os escritos que o pai preparou, que o Tolkien preparou para poder construir o mundo, né? Construir o universo. A gente já vai chegar aí. Mas eu acho que assim, para começar essa conversa, a gente quer entender onde que Tolkien apareceu na sua vida, em que momento, né? E o que te chamou de mais atenção nesse momento? E em que momento que você falou, não, preciso falar mais sobre isso? E aí criou um canal e tudo mais. Quero saber um pouco assim, dessa trajetória, de conhecer até o momento que você falou, não, preciso falar sobre isso por tal motivo. Uhum. Como que foi isso para você? Então, o primeiro contato com Tolkien foi quando eu tinha 9, 10 anos, né? Aquela época que começou a ser falado dos filmes. E nessa época tinha um grupo, né? Eu era do grupo dos meninos, né? Sempre nerds, super nerds. E a gente estava lendo Harry Potter. E a questão era sempre ler o livro antes de assistir o filme. E eu, né, até então, eu tinha muita dificuldade com leitura. Eu fazia leitura obrigatória, que era da escola. Mas eu não tinha essa coisa. Mas com essa amizade minha, né, dos meus amiguinhos nerds, eu comecei a ler. Sim. E amei, né? Tanto que li todos os Harry Potter e tal. Aí, de repente, agora vai ser o filme do Senhor dos Anéis. Aí eu já pensei, meu Deus, vou ter que ler. E eu não lia nem o Gibi da Mônica, eu via só as figuras, assim, eu, sabe? Comecei a ler tarde, para você ver como não tem isso de que você precisa ler, ensinar a criança desde cedo, não é bem assim, né? É uma coisa que vai acontecendo como um caminho mesmo, cada um no seu tempo. E eu li Tolkien, li O Senhor dos Anéis. Começou com O Senhor dos Anéis. Comecei com O Senhor dos Anéis. Não foi, o primeiro contato não foi o Hobbit. Mas li com a cabeça de uma criança, né? Uhum. Então, toda essa parte de detalhes que o Tolkien fazia,
né? Comenta, sei lá, Tom 30 Bombadil. páginas sobre Tomando os detalhes das árvores. Pá, meio que passava direto. Foi uma leitura bem diagonal. E eu gostei. E eu já gostei, já tinha um material lá para eu discutir com meus amigos, já sabia, né, de tudo, dos personagens. Quando eu vi o filme, me impressionou mais, porque os detalhes que eu não tinha pego na leitura, eu peguei no filme. filme. E nesse caminho, eu retomei, né? Então, eu retomei a leitura de Tolkien e fui gravando mesmo, incorporando. E os filmes, assim, essa coisa que até hoje, que eu acho as produções do Peter Jackson fantásticas, né? Vejo até hoje que preciso de alguma coisa para tirar, para eu poder enxergar uma coisa mais bonita, né? Que, sei lá, um dia um pouco sufocante, coloco o filme. É sempre a mesma Fotografia é impressionante. E aquilo, assim, traz uma beleza que realmente te remete a isso, né? Te remete a uma coisa que tem uma esperança, né? Tem algo de bom aí. E depois, a partir da leitura dos livros do Senhor dos Anéis, aí, não, tem que ler o Hobbit agora. Né? Porque hoje, como a gente vê, o caminho inverso. Sim. As pessoas começam lendo o Hobbit por conta do filme do Hobbit, que é recente, né? Então, especialmente os mais jovens, universitários, começam com a leitura do A Hobbit. gente começou com Mas a gente Senhor dos começou Anéis. com o Senhor dos Anéis. Na Não nossa sabia nem época, o que era Hobbit, né? nem sabia o que era Hobbit. Então, a gente fez o caminho primeiro Senhor dos Anéis e depois o Hobbit. Talvez a gente não sabia nem o que era Tolkien. Exato. Não tinha nem ideia. Era, na verdade, um universo de fantasia. E um universo de fantasia tão marcante que é um divisor de águas, né? A partir de Tolkien é todo o universo fantástico que a gente conhece hoje no mundo moderno. Então, são jogos de RPG, Dungeons and Dragons, você tem os games, e todo o restante de literatura fantástica sempre baseada também nos trabalhos do Tolkien. Então, o caminho foi esse, assim, foi para estar ali com os amigos que eu gostava, e aí eu tive que fazer esse esforço, que no final eu acabei me apaixonando, né, e gostando bastante disso. E daí para a decisão de falar, vou falar sobre isso, porque agora... Não, então aí, foi uma coisa completamente desde os 9 diferente. anos, agora... Agora, 20 anos 20 anos Tolkien. depois... Não, porque foi entender Deu para entender que é um percurso. É um percurso, não foi algo assim. Exato. Agora eu vou fazer um projeto de Tolkien. Não. Foram momentos da minha vida que eu fui me deparando com a obra e fui me identificando mesmo com aquilo que ela estava tentando dizer. Agora, o engraçado foi que quando eu já tinha lido, né, todos os livros de Tolkien, e foi lançado o filme do Hobbit. E nesse momento do lançamento do filme do Hobbit, foi um momento que eu estava até afastada do movimento, né? E falei, vou fazer aquilo que eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade. Eu vou reler o livro que nem eu tinha combinado, né? Vou reler o livro para poder ver o filme, né? Que nem eu combinei com meus amigos pequenininhos, que nem sei onde estão mais hoje. E quando eu reli, eu fiquei impressionada com aquilo. Porque eu já estava fora do movimento, né? E eu falei... Nem todo mundo que nos segue sabe do que é o movimento, movimento. É uma companhia de amigos do movimento católico, né? Isso, Comunhão Libertação, que é Comunhão Libertação. Alguns de nós participam, mas nem todos daqui. Isso. E eu falei, isso daqui é o senso religioso. E aquilo foi me marcando. E eu tive muitas questões de trabalho mesmo, né? De cargo, de questões de poder.
E eu comecei a entender muito mais na experiência o que o Tolkien estava querendo dizer, né? O que eu podia aprender da história, porque eu estava vivendo aquilo, né? Sim. O fato do Senhor dos Anéis, de que você não destrói o mal com poder, né? Que é a grande lição do Senhor dos Anéis. Você não destrói o poder do mal com poder. E eu comecei a me lembrar disso e ver as coisas até que eu fazia no trabalho. Isso é muito bonito, né? Que tem o Senhor dos Anéis, mas acho que é uma coisa que tem nas obras do Tolkien no geral. Em geral, todas as obras. Começa na criação, né? Aquela questão da orquestra que começa vir com um tom errado para poder, né? Conta um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que essa questão do Tolkien é genial, que você não destrói o mal com poder, né? Você não destrói, na verdade, a proposta é incorporar. Fala assim, ok, diante do mal, como transformar isso numa coisa boa? Como construir em cima do mal, né? O Tolkien tem essa genialidade. Acho que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é uma coisa impressionante. Se eu posso fazer um gancho que talvez ajude a entender o que você falou do senso religioso, que também não sei se todo mundo sabe, né? Que acho que tem um gancho com isso que Duda falava, porque é como se, é evidente, né? Eu não sou nerd como vocês dois, então todo mundo vai perceber. Mas também, através de você, gostei. Eu também tive um modo de conhecer Tolkien, Senhor dos Anéis, outras Hobbit, etc. Mas que é evidente que tem uma presença, que é uma presença que não é boa, dentro da vida. Então, reconhecer que existe isso. Mas a coisa interessante é que esse tema do poder que se traveste de várias formas, entra em forma de mal, então contra aquilo que é o homem, ele não pode, mesmo com toda a força que ele pode colocar, ele não consegue vencer até o fim alguma coisa que está dentro do homem. Tem alguma coisa dentro do homem que é irredutível. Sim. Que nós chamamos de senso religioso. Tolkien chamava de outra forma, né? Mas que na obra dele é evidente que se mostra. Então tem a Companhia do Anel, tem o pessoal que não é o Bam Bam, que não é o Gandalf, que não é ele que salva, eles escolhem um pequenininho, meio torto, meio imperfeito. Ele vai ser aquele que pode conduzir todo mundo a poder se salvar, né? Então, todas essas dinâmicas, mas é interessante que tem o mal, tem o poder, mas tem também essa coisa irredutível do homem, que não pode ser aniquilado. E isso se mostra muito na obra do Tolkien, né? É exatamente isso. Porque quando você lê o Hobbit, já no primeiro capítulo, você não entende muito bem porque o Bilbo aceita participar de uma aventura do Gandalf. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ele está ali na tua toca, confortável, com a vida dele, tem tudo que ele quer. Não tem, parece que ele não tem desejo de mais nada. A vida dele está resolvida. E o Gandalf se impõe, né? Ele bate lá na porta dele, faz todo um plano para os anãos chegarem, né? Entrarem um a um até que ele aceite que eles possam jantar na própria casa. Fazem uma bagunça na casa dele, uma zona, ele está super incomodado, quer que todo mundo vá embora. A última pessoa para participar de uma aventura. Aí mostram para ele um contrato. Um contrato de trabalho da missão, que fala que você vai ser desmembrado, você vai ser dilacerado, você pode ser chamuscado, incinerado. E ele lê aquilo tudo ali, porque ele lia tudo, ele leu todo o contrato. Até fazendo parênteses, Tolkien dizia que os hobbits é o homem moderno. Isso. Né? Que é o mais improvável, né? Escolher o homem moderno para ser esse protagonista, para fazer essa mudança na história. O homem moderno, burguês, dentro da sua própria casa, com as suas certezas, intocado mesmo, na sua toca, né? Porque ele sai. E vendo aquele contrato
para uma missão maluca, que ele provavelmente fracassado e que ele iria morrer. Possivelmente morrer. Ele sai todo feliz. Eu vou participar de uma aventura. Então, como é que se dá? Você já não entende isso. Se você não... O que ele está querendo falar? Por que existe exatamente isso que o Braco estava falando? Algo que é irredutível, né? Que é inextirpável do homem, que é esse desejo de infinito. Então, por mais que você esteja cômodo na casa que você quer, na ideologia que você quer, com os relacionamentos que você quer mais. Você tem esse desejo de relacionamento com o infinito. E isso é a única coisa que explica o Bilbo sair dessa postura para aceitar a missão que o Gandalf estava propondo através dos anãos, né? E aí essa Você questão... fala muitas vezes, né? Que se identifica muito comigo. Não, eu sou... Com eu vivo todos essa nós. dualidade. Assim é um bagunceiro, né? Tanto que é o meu nome, porque diferente do Frodo, que Tolkien, né, escreve nas suas cartas que a palavra Frodo significa sábio por experiência. E você vê logo na obra no início do Senhor dos Anéis que o Frodo ele tinha algum entendimento maior da realidade do que o restante dos hobbits, que eram meio assim, abobalhados, né? E estavam preocupados só com eles mesmos, né, com a sua vida. E Bilbo era desse, tanto que o Tolkien fala que o mais parecido com Bilbo é o Sam, e não Frodo, que era o tio dele, o sobrinho dele. Então, eu me identifico porque é isso, é essa luta, né, que eu vejo vencendo dentro de mim, né, quando eu procuro algo maior e quando eu saio dessa toca, né, quando eu deixo as minhas certezas para buscar uma outra coisa. E o despertar desse desejo, que no Hobbit fala que é quando Bilbo escuta a música melancólica dos anãos, desperta um desejo feroz e ciumento, que é o desejo do fogo dos anões. E a partir desse despertar do desejo, desperta uma consciência, né? Uma autoconsciência nele, e é o despertar do caminho. É aquele, como ele aceita... Os anões são fruto daquilo que foi criado de uma forma errada e que depois foi oferecido, né? Para a construção, que era o que a gente estava falando antes, né? Que está em cima ali, né? Que tem essa questão é muito, né? Você não destrói o mal com poder, né? Você não bate fogo com fogo, você constrói a partir disso, né? Isso. E aí, até falando disso, né? Queria fazer um gancho. No terceiro episódio do Vapcast, a gente entrevistou a Camila Marcotti, né? E ela falava muito sobre beleza, que é um tema que está no Tolkien o tempo todo. Assista esse episódio que não assistiu ainda. Parêntese. E em um determinado momento, a Camila fala que a gente começa a discutir sobre como, numa época, ela era psicóloga de crianças, de adolescentes, né? E nessa época de cancelamento, como resgatar isso, o cancelar, né? O cancelamento. E aí ela fala que é através da beleza, né? Que ela cita Dostoiévski, né? Que a beleza mudará o mundo, né? E ela conta também um pouco sobre o filme de guerra, O Feliz Natal, que em determinado momento, né? Não vou dar mais spoilers sobre o episódio, vocês podem assistir, mas em determinado momento, por conta de uma beleza que era a música, eles olham juntos para uma mesma direção e caminham juntos. Tanto é que ficou difícil de continuar a guerra. E na série nova, que Os Anéis do Poder, né, tem uma frase que é assim, eu vou ler para não falar errado, abre aspas, né? A beleza tem o poder de curar a alma, do Arondir, que é o elfo, né? Então eu queria entender como que para você, né, essa beleza te faz caminhar, né? E como que isso impacta no seu dia a dia, né? Porque a beleza da obra pode ser evidente, pode ser, né? Mas como que você constrói, né? Como que você caminha, como você olha nessa direção, né? Então, para responder isso, né? A partir da minha experiência
eu vou voltar no Tolkien. No Silmarillion, né? Sim. Que tem uma frase que é muito bonita, né? Que é exatamente essas que você leu, que a Camila falou. Diz Ilúvatar, que seria a figura do Criador Supremo no Silmarillion. Chegará um tempo que uma beleza desconhecida irá chegar a Eia. Eia é Arda, seria a Terra, né? O universo material. E ainda será bom que o mal tenha existido. Essa é a frase que termina o Silmarillion. Chegará um tempo que uma beleza desconhecida virá a Eia, virá ao nosso mundo material e ainda terá sido bom que o mal tenha existido. E isso no final do Silmarillion. Quando você vai para o início do Silmarillion, você tem um mito, né, que eu acho que é um dos mitos, dentro de toda a mitologia do Tolkien, é um dos mitos mais bonitos, que é o mito do Ainundale, que é a música chamada de A Música Maravilhosa, e tem a ver com música. Assim como no Bilbo teve a ver com a música, né? Sim. Então tudo sempre ligado a essa beleza da música, em que esse criador, né, Eru Ilúvatar, ele dá o que chamamos de figuras angélicas, mas não são exatamente anjos, porque estaria entre anjos e deuses, né? Uhum. Até Tolkien chama de poderes angélicos e chama de Deus ao mesmo tempo, então não dá para associar imediatamente, mas eles são chamados de Ainur. Ilúvatar dá poder aos Ainur. E cada Ainur, dentro de todos os Ainur, tem um que é o mais poderoso e que detém poder de todos os dons do Ainur. E ele dá um grande tema de música para os Ainur cantar. A partir daí eles começam a cantar uma bela música, Ainundale, a música maravilhosa, só que em determinado momento, Melkor, que era o Ainur mais poderoso, começa a tocar num tom dissonante. E começa a se tirar dessa unidade, a se destacar dessa comunhão. Então, o mistério do mal dentro de Tolkien não é algo que o mal tem uma consistência em si, não é algo polarizado como a gente vê, existe bem, existe mal, mas o mal é a ausência do bem, é a dissonância, é o afastamento, a corrupção, né? Também na série, né? A primeira fala da série da Galadriel, nada é mal na sua origem. Na origem, tudo é bom. O distanciamento dessa origem, a dissonância, a parcialidade, gera o mal, que na verdade é a ausência de um bem. Né? Escuro, que é a ausência da luz. A ausência da luz, exatamente. E aí o que ele coloca? Ilúvatar, ao invés de suprimir esse mal com poder, ele deixa Melkor cantar a sua música dissonante. Mas ele escolhe um dos Ainur, que é Maine, e dá um outro tema de música para ele. E a partir desse, Maine toca uma música tão mais bonita que todos os Ainur se voltam para ele, e a música dele é tão mais bonita que abafa a dissonância do Melkor. E aí você vê isso, vai e volta no Silmarillion. E outra coisa que o Ilúvatar fala que é radical, né? A dissonância que você gera, ele fala, todo o mal que você gera, fala para Melkor, derivam de mim. Isso é estranho. Então, o mal deriva de Ilúvatar, né, que seria o bem. Não, mas não que eu gerei o mal em você, mas que eu permito que ele aconteça, porque eu dou algo que é maior do que isso a você, que é a sua liberdade. E ele deixa isso acontecer. E no final, você verá que esse mal vai ser bom para ter existido, né? Então, esse é um... E quando eu comecei a entender isso, no meu trabalho também, dessa questão que você não destrói o mal com poder, você não suprime
né? Eu lembrei até do mito do dragão das 7 cabeças. Você corta a cabeça de um dragão, nasce duas. E nasce duas. E parecia assim no trabalho. Cortava lá um mal, o negócio crescia. Cortava outro. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. O meu método está errado. E eu comecei a entender isso, que nunca se é combater o poder do mal com o poder. Nunca é suprimindo, nunca é a partir de hegemonia, mas gerando em alguns uma outra coisa que é capaz de arrastar todo mundo. E qual é a lei que Ilúvatar escolhe? Sempre no mais fraco e no mais pequeno. O quê? Desapegado desse poder, desapegado desse controle, né? Eu achei... Não sei se você lembra, Luana, que é muito legal. Bom, eu e Luana somos muitos amigos, né? Padrinho de Crisma. É meu padrinho. Então a gente se fala várias vezes, mas é porque essa história que você contou do Silmarillion, eu conheci através de você, eu achei fantástico. E achei fantástico pelos tempos que estamos vivendo agora, né? Porque agora parece que todo mundo está vivendo muita coisa à flor da pele, é difícil se conversar, tem muita polarização política, muitas vezes em ideias, e muitas vezes é difícil chegar a um consenso, chegar a conversar, é muito difícil se escutar. Então essa época é muito desafiadora para nós, todos nós vivemos isso. Eu me lembro que você um dia... Você tem um temperamento muito tranquilo, né? Aí você estava pé da vida com uma pessoa, né? Aí quando você me contou toda a situação, logo eu pensei, Luana, pensa no Silmarillion. E você de repente parou de reclamar. E como é interessante isso, né? Como podemos tentar aprender isso, que se contrapor é poder, não é desejar que o outro mude, né? Não é tentar que o outro se cancele para eu prevalecer com a minha ideia. Não, é poder mostrar ainda mais a beleza de alguma coisa que eu penso, porque na liberdade dele, do outro, ele possa entender alguma coisa, né? Então, um canto mais bonito. O Papa falava de Ulisses e de Orfeu com as sirenas, não? E também Orfeu canta uma música mais bonita, não faz com que se prendam ao, como se chama? Ao mastro do barco, mas começou a cantar uma música mais bonita. Esse acho que é o grande desafio, porque não é fácil. Onde encontramos na nossa convivência, em todos os lugares, esse método, essa experiência mais bonita para poder falar com o outro. Eu também poder ser aberto para ser convencido de alguma coisa que eu estou apegado, porque é a minha ideia, né? Eu acho isso aqui fantástico. É um exemplo de alguma coisa de Tolkien, de literatura, que vale a pena entender, porque serve para nós, né? Serve para o dia a dia, né? É para os problemas que temos que enfrentar. Mas quem me chamou a atenção disso? Você, né? Então, porque existe isso também no Tolkien, a questão da companhia, a questão da unidade, né? Você vê como vencer essa polarização, vencer, entre aspas, né? Se a gente olha Frodo e Sam e o Gollum, né? Os 3 protagonistas da destruição do Anel, levando o Anel para Mordor. O Sam estava certo. O Sam estava certo. O que o Sam estava falando era: Gollum vai te trair. Gollum vai tentar te matar. E a missão do Sam era proteger o Frodo. E ele queria matar o Gollum. Sim. Porque e era verdade isso. Era verdade que o Gollum ia trair. Era verdade que ele ia querer
matar o Frodo para Que não roubar o era anel. confiável. E era verdade que ele era o principal problema do Sam, que tinha que proteger o Frodo. Que a missão dele era ser essa companhia e proteger o Frodo. Mas o Sam, ao invés de matar o Gollum, ele escuta o Frodo e por uma amizade, pela companhia, pelo amor, né, por essa amizade que ele tinha ao Frodo, ele obedece o Frodo, que também se identificava com o Gollum. Quem não entende o livro acha que o Sam obedece o Frodo porque é funcionário do Frodo, que é o jardineiro Isso. do Frodo. Mas se Mas você não. não entende algo, porque no filme deixa, né, por alguns momentos, deixa entender isso, mas não é. É por amor, né, por caridade, né, que é um outro por uma tipo de amor. amizade, É uma é o amizade. amor que é o amor da amizade, da companhia. Uhum. Você reconhece uma autoridade ali. Ele reconhecia o Frodo. Não é que ele era serviçal do Frodo. Ele reconhecia o Frodo como uma autoridade. Ele reconhecia essa inteligência do Frodo, né? Que era alguém maior do que ele. Ele seguia o Frodo. Exato. E a partir disso gerou essa unidade dos dois com posições diferentes. O Frodo, olha, ele não vai me matar, Sam. Ele, na verdade, não sabia muito bem o que ia acontecer, mas ele teve um ato de misericórdia com o Gollum e não quis matar o Gollum. E o Sam, a partir disso, obedeceu a essa amizade, obedeceu essa autoridade, seguiu o Frodo e não matou o Gollum. E isso, né, que é o que Tolkien chama de eucatástrofe, é o que salva o mundo de Arda, né? É o que leva à destruição do Anel. O fato do Frodo não matar o Gollum é o que gera no final do livro, né? Todo mundo já sabe, a briga do Gollum, a briga final do Gollum com o Frodo, que os dois tentando lá, se matando, de repente o anel escapole e cai e é destruído. Então, é destruído por um fato aleatório. E muita gente não entende. Eu, quando eu li pela primeira vez, eu não entendi. Não entende, inclusive, que o Frodo fracassou. Fracassou. Ele não conseguiu. Isso é outro ponto importante. Porque qual é a coisa mais impressionante do Frodo? É quando ele aceitou a missão, ele sabia que ele ia fracassar. Ele sabia que era uma missão fracassada. Ele sabia que ele iria fracassar. E ele aceitou uma missão mesmo sabendo que ele iria fracassar. E o que é isso? Foi um ato de pura gratuidade, liberdade extrema, né? Que é a gratuidade. Sim. Que ele vai mesmo sabendo que vai fracassar. Esse é o primeiro importante aspecto da eucatástrofe. É isso. O segundo aspecto, o fato que ele não matou o Gollum. E a partir disso, ele deixou um espaço para um narrador maior interferir na história. Porque as pessoas acham que, eucatástrofe é isso, né? Você, a partir de uma liberdade, você gera a eucatástrofe, que é a salvação, e você salva. Mas não é automático, não é algo que... Não tem esse vínculo automático. Existe alguma coisa no meio. Planejamento. Não existe um planejamento que faz com que isso aconteça. Existe alguma coisa entre esses dois episódios, né? E o que é essa alguma coisa entre esses dois episódios? É justamente a gratuidade. Mas por que a gratuidade? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você acha que vai fracassar mesmo. Você está dando... O que você reconhece ali? Você reconhece que não tem poder sobre aquela realidade. Você se reconhece totalmente sem poder, sem controle. Então a posição do Frodo é o contrário da posição do Sauron, que é o Senhor dos Anéis.
Sauron é o Senhor do Um Anel. E que ele quer tanto controlar, até por um motivo bom no início, né? De ordem, ele quer tanto controlar a realidade que ele abre mão de tudo. Ele abre mão, inclusive, do seu aspecto, da sua forma física, vira um espectro, concentra todo o poder no anel, só para poder controlar. Enquanto Frodo é o extremo oposto. Frodo é aquele que sabe que não tem controle nenhum, e que não tem poder nenhum, e que vai fracassar. Mas ele aceita com extrema humildade, sabendo que vai fracassar, ele aceita a missão. E aceita também porque ele sabe que não está sozinho. Também. Mas ele não sabia disso no início. Tem algum aspecto que você lembra de alguma experiência que você falou, caramba, eu vivi isso? Várias, né? Várias. Inclusive, nas várias doenças que meu filho estava tendo, foi internado, e nada que eu fizesse melhorava, resolvi. Então, não era... E eu ia deixar de fazer? Sabendo que eu ia não consigo lidar com isso, não conseguia. Então, fazia, mesmo sabendo que iria fracassar, que no dia seguinte ele ia estar mal de novo e que não tinha o que fazer. Mas eu fazia, e isso eu me identifiquei nesse sentido, né? Porque essa é a gratuidade. Você faz não porque você tem poder naquilo, porque você tem controle daquilo. Você faz porque você tem que fazer, porque você tem uma esperança num bem maior, né? Você dá espaço para esse narrador maior intervir na história, que é o que Frodo faz. Ele sabe que não é ele que vai controlar a história, mas ele abriu esse espaço, né? Ele abriu esse espaço e deixou o narrador maior destruir por um motivo que todo mundo acha que é aleatório, né? A salvação do mundo veio por ali. Então, que inclusive Tolkien coloca o dia da anunciação do anjo a Maria, é o 15 de março, 25 de março, é o dia da destruição do anel. Ele fala que não tem alegoria, mas ele escolheu, e ele admite isso em carta, né? Ele escolheu o mesmo dia da salvação dos dois mundos, né? Do mundo primário e do mundo secundário que ele cria. E isso significa que o mal acabou no mundo? Não. O mal continua na história da Terra-média, do Senhor dos Anéis. Ele permanece lá. Mas é o marco da salvação do mundo para ele. Talvez seja a única alegoria que ele Tem assume. outras, ele faz várias alegorias. E ele assume várias alegorias. Ele só não gosta que a história seja uma total alegoria, né? Porque... Fazendo até um paralelo com Lewis, que era amigo dele, né? Exatamente. Acho que eles deviam ter uma era a grande briga deles, né? Exato. E eu acho que isso muito também por conta da visão religiosa de cada um, né? Um é protestante, outro é católico. Um usava a obra-arte muitas vezes como instrumento de conversão. De catequese. E o outro... O Lewis, né? O Lewis, né? E o outro achava que a arte é um fim em si mesmo. Ela tem que ser bonita. Se ela for bonita, no final você vai entender a verdade que ela está passando. Então são métodos totalmente diferentes, né? Para Tolkien é um método que a verdade ela ocorre eventualmente, né? Eventually, depois de um evento. Então, depois de um evento, a verdade acontece. Você não precisa manipular, você não precisa forçar para que aconteça. Você não precisa, né, colocar lá o leão como Jesus. Até porque quando você faz isso, a pessoa acaba perdendo um pouco. Lê quando é criança, mas perde depois o interesse pela obra, porque ela já dá como sabido. Ela já dá como conhecido aquilo. Não tem a profundidade de você ter a liberdade, inclusive, né? A liberdade não acontece só dentro da história, né? O Tolkien te dá a liberdade de você interpretar a obra dele como você quiser. Exatamente. Do criador para ele e do narrador da história
para o leitor da história. Exato. Não só ele dá liberdade para os personagens que ele cria, que ele falou que os personagens foram para uns lugares e ele teve que mudar a história a partir disso, mas ele também dá liberdade para o leitor. Sim. Porque para ele tinha essa concepção, essa ideia de que conhecimento não é algo que você tem, né? Você tem, mas você não tem. Mas é sobretudo algo que você descobre. E a alegoria é muito... Uma vez que você entende uma alegoria, você já entendeu. Você já carimbou e você não descobre mais nada. Mas se não acontece agora, se você não está aprendendo alguma coisa, se você não está descobrindo alguma coisa agora, já deixou de ser bom para você. E ele tinha muito essa consciência, né? E essa era a grande briga dele com Lewis, apesar dos dois serem, né, grandes amigos, e o Lewis foi a pessoa que mais incentivou Tolkien. Que era considerado procrastinador, né? Pois é, não queria... Tolkien tinha um temperamento terrível e não queria continuar. Ele era um hobbit. É verdade, totalmente. E não queria continuar, não queria fazer logo o Senhor dos Anéis. E o Lewis foi a pessoa que mais incentivou ele. Novamente, a questão da companhia, né? Você não precisa ter a mesma ideia. Os dois, academicamente, brigaram, já se odiaram academicamente. Mas como é que se constrói a partir dessa unidade? Com pensamentos diferentes. O que a gente precisa hoje, né? Isso é algo que no mundo de hoje a gente precisa, né? Nos relacionamentos de hoje a gente precisa. Que não é diferente do Frodo e do Sam também, né? E que é o que permite também a salvação da Terra-média de Arda, né? E é toda uma construção, né? Que você... Né, o Silmarillion mesmo, né? A gente estava falando agora mais cedo, né? Ele não foi pensado como um livro, né? Eles são as anotações do Tolkien construindo, né, a Terra-média, né, até chegar na terceira geração e começar a escrever o Hobbit, né? Ele pensa nas gerações, né? Inclusive a Terra-média, a gente vem dali, né? A gente está na sexta, sétima geração, uma coisa assim que ele dizia, né? E por isso que para muita gente é muito difícil ler o Silmarillion. Né? Ele não é um produto acabado, né? Acho que até o Hobbit, depois da primeira, ele mudou algumas coisinhas na segunda edição, porque ele estava sempre ali querendo mexer. Preciosista, né? Preciosista, querendo acertar os detalhes, né? Criou uma língua, né? Ele era ele estudava línguas, né? Ele tem trabalhos enormes sobre mitologia, língua antiga inglesa, né? Então não é que a obra saiu do nada, né? Era um hobby que ele tinha ali, que ele começava a escrever para ficar longe dos filhos, do barulho e tudo mais, né? E eu acho isso muito interessante, porque assim, o Hobbit é uma leitura até mais simples. Parece que foi até escrito para os filhos dele, uma coisa mais... Né? Depois do Senhor dos Anéis, né, tem um peso maior. Então parece que ele também faz um percurso de construção do leitor, né? De tentar abraçar o leitor no início e depois... ele deixa a coisa mais aberta, né? Tem um pouco isso. É isso, mas ao mesmo tempo não é isso, porque também não é um projeto. Ao mesmo tempo que não é. Porque o que aconteceu, né? O Tolkien era filólogo, ele estudava línguas, né? O objetivo dele não era ser um artista, o grande escritor que vai determinar a partir de agora esse marco que a gente tem hoje. Ele do início ele não tinha essa pretensão. Inclusive quando ele era criança ele fazia desenhos muito bonitos que a gente gosta bastante, mas esse não era a grande vocação dele, né? Ele reconhece e começa a fazer poesias, começa a fazer músicas que apesar de serem muito, muito bonitas também, não era a vocação dele. E ele começa a construir história, um legendário, mundo, ele faz mapas e faz o que era a profissão dele, línguas também. Que a profissão dele era essa, era professor disso na universidade. E cria um gênero literário. Era algo realmente
à parte. E a partir dessa amizade com Lewis, né, dos Índios, eles queriam construir. O Lewis, de início, queria fazer uma literatura de ficção científica e o Tolkien uma alta mitologia. Só que o Tolkien começou fazendo o Silmarillion, mas achava que faltava alguma coisa e achava ruim, não queria publicar, mas foi construindo todo o mundo dele. Mesmo não querendo publicar, foi construindo. E você vê como é esse percurso humano dele, né? Porque com a educação dos filhos, ele foi entendendo que ele precisava escrever histórias menos complexas. Então, uma obediência à vida dele, à realidade dele ali. E como nasce a publicação do Hobbit, que é o primeiro livro dele publicado, dessa série fantástica que a gente gosta, que é o Legendário do Senhor dos Anéis. E qual foi o motivo? O motivo puramente econômico. Ele precisava de dinheiro. Então ele aproveitou tudo isso e fez um livro bem simples para a criança, entendendo o contexto, até porque ele tinha os seus 4 filhos. O sucesso do Hobbit faz com que a editora peça outro livro nesse mesmo estilo, para crianças, só que ele faz o Senhor dos Anéis. Ou seja, nunca foi um projeto. E ele sabe que o Senhor dos Anéis é a masterpiece, né? Ele sabe que o Senhor dos Anéis é a obra mais bonita dele, é a melhor obra dele. E numa carta para uns alemães ele fala que o Senhor dos Anéis é uma obra para ser apreciada por sua beleza. Ponto. Acabou. Porque várias pessoas começam a ver essas comparações, né? Até muitos católicos, esse daqui, Galadriel é Nossa Senhora, começa a fazer umas associações que ele não gostava, e ele fala isso. O Senhor dos Anéis é um fim em si mesmo. A obra do Senhor dos Anéis é para ser apreciado e ponto. A partir daí você chega nas verdades que fizeram sentido para você. Que experiência você faz? Que experiência. E é justamente isso, porque ele desafia o leitor. Ele não quer que você entenda alguma coisa. Ele quer que você faça experiência daquilo. Então, essa, para mim, é a grande diferença. Eu nunca vi assim, um autor com essa grandiosidade, né? Nesse sentido, que coloca tanta coisa que você pode se aprofundar. Até hoje eu aprendo coisa de Tolkien. E aí, até puxando esse gancho, né? Que você falou, a gente estava falando agora dos filhos do Tolkien. Você falou do seu filho Gabriel, a Maria tá vindo. Né? Não tem como esconder que você é mãe. Mas acho que não tem como, com essa paixão que você tem, com essa clareza do caminho de Tolkien, entender que isso também faz sentido na sua família. Né? Como você insere Tolkien no Gabriel, né? E como que as pessoas que estão assistindo a gente podem olhar para Tolkien como uma forma também de educar os filhos? Você já fez esse paralelo alguma vez? Provavelmente. Foi um dos grandes paralelos, né? E como que é para você isso? Então, como o próprio Tolkien diz, né, na carta dele para o seu filho. A sua história é um paralelo finito para algo infinito. E isso é o que eu pude experimentar lendo Tolkien mesmo, porque eu me identifico muito com Sauron. Também, né? Só que eu não vou Interessante. Saurona, né? Saurona. Você vai trair outras pessoas. Saurona, a Senhora dos Anéis. Mas eu me identifico muito com Sauron, porque Sauron é aquele que quer possuir tudo, né? Que quer controlar. Quer controlar. Então, é o senhor da ordem, vamos dizer. E quando você tem um filho, você vê que tudo é incontrolável. E
é um choque de realidade, né? Porque aquilo que você pode até conquistar, controlar no trabalho, na vida, nos relacionamentos, até nas amizades, com um filho é incontrolável. Então, você tem que largar o anel, quer você queira, quer não. Uhum. Porque tem gente que consegue, né, ter muito controle, mas dá muito errado também. Então, justamente por me identificar com Sauron, e na época a gente estava trabalhando essa questão em Dom Jussani, né, que você se sente como um impostor. Então, o que você faz? Você precisa de uma reação mecânica ao que acontece na sua realidade. E quanto mais poder você tem nela, quanto mais você acha que controla ela, mais você acha que cresce o seu eu. E essa é a postura, e mais você acha que consegue ordenar e controlar a realidade. Porque o que Sauron queria, ele tinha um intuito bom. Uhum. Se você olha o início dele, o intuito dele era a ordem. Ele parte de uma ideia boa, mas ele faz dessa forma, a partir da forma do controle. Enquanto que você tem, ao mesmo tempo, um outro personagem e outros personagens, heróis, né? Que mesmo cheios de defeitos, de fracassos, de traição, eles abrem em determinados momentos, não todos, porque eles estão brigando e se matando o tempo todo, mas em determinados momentos, que são momentos cruciais, eles abrem mão desse controle e eles agem com total liberdade, com total gratuidade. E é nisso que eu tento me pegar, né? No meu dia a dia, com ele, né? Nos meus relacionamentos, porque o controle, o poder, não é só o poder no trabalho, é o poder nos relacionamentos também. Você pode manipular, você pode crescer a partir disso também. Você acha que pode crescer a partir disso. Mas no final, o que cresce? A mentira e a ilusão. Então, você acha que quanto mais poder você tem nas coisas, mais você controla, mas na verdade não é isso, né? Porque o que a gente quer é ter esse coração de hobbit mesmo, diante da realidade. E é por isso que ele escolhe os menores, os indefesos, os que estão desarmados, os que não têm poder nenhum, os que não são os heróis, né? Da Disney, que tem poder, que eles escolhem o outro que não tem nada, que não tem poder nenhum, o que é pequeno até no sentido espiritual, mesquinho, né? Que não quer mais nada, que não quer nem saber, mas ele escolhe esses, ele escolhe exatamente esses para serem os protagonistas da história. E eu me sinto muito assim, quando eu me percebo que eu sou escolhida, e como toda essa dinâmica muda, como essa dinâmica que eu posso destruir, tentar construir um mundo, ela muda quando eu tenho uma postura mais livre e mais aberta, porque é algo que a gente escuta, né, e que salva no movimento. E eu acho que a pessoa que mais me fez entender Dom Jussani foi o Tolkien. E até que é bonito, só para puxar isso, né? Porque é bonito, porque você mencionou a Disney, né? Continuamos até amanhã. Não, mas Gente. é porque ela puxou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com a pergunta anterior, né? Porque a gente tem a tentação, né, na Disney de e viveram felizes para sempre e acabou. E parece que a gente tem que buscar o felizes para sempre, que tem que estar tudo certinho, corrigido e acabou, né? Do Tolkien é totalmente contrário, que era isso que você estava falando. Não era nem uma pergunta, era para ressaltar esse ponto que você falou, né? Porque a história continua, né? Você tem que continuar construindo, não para aqui, não para na destruição do anel, não para em chegar de volta na toca, né?
você tem que continuar ansioso e continuar se movendo, né? Teve uma grande aventura, mas ficar na espera da próxima grande aventura, né? Exatamente isso. Eu quero me surpreender sempre. Que postura triste eu já saber de tudo. Que postura triste eu ser conhecedor. O que tem de inesperado, de surpresa que me move, né? Eu quero que a continuação disso, né, que não tem esse ponto final, seja essa surpresa. E para ser essa surpresa, tem que ser algo que eu sempre vou aprender, tem que ser algo sempre novo, sempre que eu vou aprender, né? Sempre que eu vou descobrindo. E essa é uma postura totalmente diferente mesmo. Eu acho que a coisa que mais, também na conversa de hoje, vamos para finalizar, né? Essa última coisa, né? Que parece que quanto mais avançamos, assim, nessa época moderna, né? Também com o poder da tecnologia, por exemplo. O poder não é só um tirano, um ditador. Tem um poder que às vezes é hoje ainda mais, é escondido, não se percebe. Aliás, é fascinante, é bom. Por exemplo, a tecnologia, como a gente não se dá conta, mas como podemos ser dominados por esse poder que limita a nossa liberdade. Achamos que somos mais livres com relação a anos, épocas passadas, mas a gente não se dá conta que somos mais facilmente manipulados, facilmente limitados, facilmente esse eu é esquecido, né? Porque temos um monte de coisas boas a cada momento. Essa coisa que você falou de estar abertos para que algo me surpreenda, que algo quebre essa coisa que nós, sem nos darmos conta, estamos dentro. Então, essa simplicidade de aprender, essa humildade que é muito difícil de ter entre nós, essa abertura ao imprevisto, é uma companhia, né? Uma companhia que te chama para uma aventura sempre, que não te fecha. Então, nós encerramos sempre com a pergunta que é, resumindo a última coisa que você pode falar, por que vale a pena, valeu a pena, não só Tolkien, porque Tolkien é o teu preferido, mas poder ter companheiros de caminho, porque companhia é um grupo de amigos, mas nós aprendemos também que autores são companheiros de caminho, não parar de ler, estar educados a ler, aprender coisas, tem filme, mas se educar também é isso. Por que vale a pena, você acha, vale a pena, é interessante para nós porque tem um sacrifício dentro das coisas, não temos que brincar, não é tudo bonito, não é tudo lindo. A gente para vir aqui tem que sair de casa, tem que fazer coisas, depois aqui é um espetáculo sempre. Mas antes tem sempre um sacrifício a fazer, né? Por que vale a pena fazer tudo isso? O que você acha? Essa é a melhor pergunta, né? Por que vale a pena? Na verdade, eu não responderia como por que vale a pena. Mas eu responderia que isso é a única coisa que eu consigo fazer. No sentido de... é a única coisa que me abre e que me dá um respiro, que eu vejo uma outra coisa que dá sentido à minha vida, né? Se não, é o que você disse antes, é sempre se fechar. E também no poder da tecnologia, né? Quanto mais você tem tecnologia, mais você se fecha. Quanto mais virtual você está, quanto mais inteligência artificial você usa, que cada vez tenta se aproximar mais do humano, né? E o humano está ficando mais mecânico, as coisas estão se invertendo, mas você se fecha em si mesmo, na sua toca de hobbit, né? Do homem moderno. Quanto mais você tem isso, mais você se fecha. Mas, ao mesmo tempo, você só pode viver uma aventura quando você sai dessa toca. E você só sai dessa toca se você é convidado por uma companhia. Que nem Tolkien diz, né, nas suas cartas, que Gandalf é a personificação da graça. Vem algo de fora que te chama, que bate na tua porta. E se você abrir a porta, ele entra. O Gandalf entra, né? Para te chamar para essa aventura. Para te ver como nessa missão, né? De algo que é maior do que você mesmo.
Mas você só consegue dar esse passo a partir dessa companhia, a partir dessa amizade. Que, para mim, teve muita ajuda de Tolkien nesse momento pior de afastamento, que eu estava mais fechada em mim mesmo, mas pessoas totalmente concretas, né? Como vocês, como o meu padrinho Braco, que é a pessoa que a gente mais briga e discute e reata. E eu lembro muito, né, dos anãos com os elfos lá se batendo, mas estão juntos, né? Então, como é que... O Daniel também. Daniel é o marido que mais gosta do Legolas. Mas eu acho o Gimli o melhor. Também Galadriel. Eu me reconheço muito mais do Gimli. Quem? Gimli, o anão, né? Que no final vira um grande amigo, né? Do Legolas. Mas você só consegue fazer isso, você só consegue ter amizade, né? Essa abertura e essa surpresa, essa aventura, que é uma aventura inesperada, que é o nome do primeiro capítulo do livro do Hobbit, do despertar desse caminho. Você só faz isso através de uma companhia. Senão você fica na sua casa. Então na sua toca, né? Então essa é a grande pergunta. Como é que você faz isso? Por que a companhia é importante? Porque ela é um instrumento concreto, real, que você tem para poder participar dessa aventura. Senão você não participa, senão você fica fechado em você mesmo. Como é bom participar dessa companhia, mesmo com todos os percalços, né? Você vê, esse é o capítulo 1 do Você atrasou 1 hora hoje. Atrasou 1 hora. Foi a Maria. Nem Tá desculpada. Na Maria não, eu achei que começava 4h30, e aí carioca, né? 4h30 começa 4h30 até as 5 dá para chegar. Mas na verdade começava 4. Mas muito obrigado, porque... Sim. Bom, eu sou nerd, né? Então é um assunto que quando apareceu lá na nossa pauta já joguei meu nome ali. Eu não me sinto muito à vontade aqui, né? Então, eu sou o Edu de Souza, que vocês veem lá no finalzinho como editor, que fica atrás das câmeras. Hoje está ali o Thiago, né? O Braco tá mais aqui como nosso host normalmente. Então, eu quero convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram a gente está como Vapcast, no YouTube como Vale a Pena Cast, né? Mas vocês podem encontrar a gente como Vapcast no Spotify e todas as outras redes sociais que a gente tem aí, tá bom? E vai estar tudo descrito aqui embaixo, tanto no YouTube como no Spotify. Eu vou deixar lá tudo escrito, as nossas redes, pode seguir lá. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Luana. Obrigado a todos.